Maravilhoso. Não, e ela escondeu o jogo. Estamos começando, gente, ó, no clima. Agradecer a presença, né, das centenas de pessoas na plateia. Centenas de pessoas que estão acompanhando aqui no nosso canal Gastromonique. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Hoje recebendo um casal que celebra o amor. Olha só que missão que eles têm na nossa vida, na vida dos noivos e na vida desse mercado de casamento, celebrar o amor todos os dias, né? Não só nos casamentos, mas também em tudo que a gente faz nos nossos negócios. Obrigada por vocês estarem aqui, Bruno e Maíra, casal muito querido. Assim, quando eu pensei, né, em convidar as pessoas, eu falei, gente, eu preciso de trazer, assim, gostaria de trazer histórias de pessoas que inspiram, né, como a gente pode se posicionar no mercado, né, como bons profissionais, mas também que pessoas que fazem aquilo porque amam, que a gente vê que começaram o seu negócio, mas com um propósito de fazer diferente, né, de levar o seu melhor e criar um mundo novo, assim, dentro de um mercado que já existia. E acho que é muito a identidade, assim, do Bendito, que eu queria saber um pouquinho até porque a origem do nome, né, para explicar um pouquinho, assim, a origem do nome e por que você começou, assim, com essa vontade de celebrar o amor. Não, poxa, obrigado pelas palavras, pelo convite, né? Muito obrigado pelo convite. A gente estava esperando você finalizar essa introdução e agradecer também. A gente está feliz de estar aqui e participar do podcast e poder falar um pouquinho também de como a gente começou nesse mercado. Foi muito legal, porque o que ela falou foi... você acertou 99%, porque realmente a gente... Peraí. Começou. 99. Não, mas é porque você falou de realmente a gente começou. Eu comecei, né, na frente ali por amor a isso. Eu celebrei casamento de amigos e me apaixonei por aquilo, né? Eu vi que as pessoas gostaram também. E a parte que você errou é só que assim não teve, não foi nada pensado. Na verdade, foi uma coisa atrás da outra. Eu fiz para quebrar um galho para um amigo, fazer um favor, e também foi uma grande honra. Só que eu nunca imaginei que isso fosse virar minha profissão. Era uma coisa assim que foi totalmente por acaso. Aí depois que o acaso fez a parte dele, aí entrou o planejamento, né? Então, sei lá, em 2014 eu fiz o casamento desse amigo e sem querer, querendo, a gente inovou. Eu falo a gente porque nós estávamos juntos nessa época. A gente está junto como casal desde 2012. Então, nesse momento que o amigo dele pediu para fazer o casamento, ele começou a dividir comigo, né? Como é que eu vou fazer? As dúvidas aconteciam. Mas eu falei, pode contar comigo. Seu amigo faz do seu jeito. Amigo você se vira, mas pode contar comigo se precisar de ajuda e tal, mas eu não sei muito como ajudar também. E aí foi nessa hora, assim, nesses 6 meses sem dormir, que eu fiquei ali pensando como fazer, que eu comecei a questionar. Por que cerimônia de casamento é tão chato? Por que eu pulo as cerimônias de casamento? Por que aquela Todo coisa... mundo pega o convite e fala assim, cerimônias 15h30. Vou chegar 4h30. Porque já pula ali automaticamente. O pessoal quer chegar na hora o quê? Da festa, da né? festa, que tem a bebida, que tem o buffet. É verdade. E aí eu comecei a me questionar assim, como tornar atrativo aquela coisa que é realmente o motivo de estarmos lá. E aí, nesse processo, eu como publicitário, fiz uma análise de marketing das cerimônias de casamento e falei, cerimônia de casamento é chato porque é repetido, é impessoal, é genérico, é rebuscado demais, é chato, é difícil de você se comunicar. As pessoas falam do amor de uma forma que a gente não vive o amor, né? Uma linguagem muito solene, né? Por mais que você conheça o casal, né, esteja ali até curtindo, tá ali naquele momento, é um momento que se não tiver um envolvimento, se você não tiver incluído ali naquela história, não conecta, né? E com o advento hoje
internet no celular, Aí isso é fácil, né? você acaba Você se dispersa entretendo com outra fácil, coisa, né? Você dispersa muito É fácil. difícil É manter muito um difícil. público engajado ali no ao vivo. Manter o público engajado no Instagram é difícil, mas no ao vivo... No ao vivo é desafiador. E aí foi nessa pegada que, em 2014, eu tive a ideia de poxa, não, peraí, como é que eu vou trazer as pessoas para aquela cerimônia? Pô, histórias encantam. Eu, como amigo, não sei direito como o Bernardo conheceu a Thalita, como se desenvolveu aquele amor. Então, eu mesmo fiquei curioso. Falei, cara, para eu falar do amor deles, de como aquele amor acontece, eu tenho que entender aquela história. E aí foi aí que eu decidi conversar com eles, levar aquilo para cerimônia. E as pessoas adoraram a forma que eu fiz. E aí você também, um pouco dessa formação de redator publicitário Sim, ajudou, né? Para fazer o texto, né? Juntou tudo isso com uma capacidade de escrita legal, A desinibição. Eu dou uma crescida no palco, gosto daquela... Você fica bem, assim, tranquilo, gosto de ser no palco. Centro das atenções. É engraçado que eu fico extremamente nervoso. Tipo, até um momento, eu me questiono até hoje, depois de 100 e tantas, 200 cerimônias, eu falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou viajando. Por exemplo, agora eu fui para Anápolis, o último final de semana. Pegando um avião, chegando no dia anterior, falei assim, caramba, eu tenho ali meia hora para apresentar uma cerimônia, gente. Ah, você viajou para realizar um casamento? Que legal. Não, a gente já viaja direto. Eu já fui para Aruba e Portugal. Fui nos destinos mais Caraca, distantes. gente! Respeita isso! Foram os destinos mais Mas de casais do Rio de Janeiro e que foram casar fora? O de Portugal era do Rio, o de Aruba era de Boston, eram brasileiros de Boston, que aí decidiram casar em Aruba para ser um meio do caminho entre os amigos dos Estados Unidos e os do Brasil. Mas enfim, aí juntar essas qualidades ali com essa nova perspectiva da cerimônia, mas ainda em 2014, ainda em 2014 era só uma cerimônia feita para o amigo. Isso. Jamais transformar em profissão. Mas assim, nem tudo estava tranquilo, porque por ele ser aparecido, sempre o palhaço da galera, os pais dos amigos não estavam dando muita... Não estavam levando muita fé. Não estavam levando muita fé, uma cerimônia emocionante. Estavam preocupados. Assim, Bernardo, você vai escolher o apelido dele, Bessa. Você vai escolher o Bessa para falar na sua cerimônia? Você tem certeza? O Bessa não vai dar conta, Bernardo. Os pais vai todos... transformar no stand-up. Vai fazer palhaçada, você tá casando. Aí os pais todos... Porque é amigo de infância, né? Então os pais que foram nesse casamento vieram pedir desculpa e parabenizar. Nossa. Alguns elogios que eu recebo, que eu gosto muito, são esses de pessoas... Nossa, nesse era do círculo íntimo, né? Falava assim... Caraca, me desculpa, que eu falei tão mal da escolha do Bernardo, mas foi maravilhoso, foi perfeito. E outros que até hoje acontece, tipo, daqui a pouco vem uma tiazinha, vem um pai, vem um avô, fala assim, meu filho, me perdoe. Eu estava criticando a escolha dos noivos por não ter sido na igreja, mas foi incrível, não podia ser melhor, tal. Então, esses são elogios. Porque tem essa questão, ainda assim, muitas cerimônias se realizam no local da festa, sim, mas tem essa resistência, né, de não ser uma coisa religiosa. Como transformar essa celebração, né, sem ter a coisa religiosa tão emocionante, né, e tão envolvente, assim, como... Pois é. A gente tem a sorte de muitos, assim, 50% dos nossos casais optam por casar na igreja antes, e aí chama ali o padrinho, madrinha, pais. Só que a maioria nossa já casa direto na festa, assim, as pessoas, os nossos clientes principalmente, não estão tão apegados à religiosidade. Não, eu acho que é mais questão, assim, às vezes de família, né? De famílias mais tradicionais. Pois é. Parece que sente falta e realmente tem essa resistência, mas você consegue quebrar, né? Não, e total. Nossa abertura de cerimônia, a gente fala disso. Olha, eu não sou padre, eu não sou pastor, não sou pai de santo, sou um cara comum que vai procurar tocar essa cerimônia da
da forma que... Como é a relação que vocês têm com o casal, de uma forma leve, de contrair. Exato. E aí, quem vai abençoar essa união... inicial. Quem vai abençoar essa união aqui é o amor de todos vocês. E aí isso quebra todo mundo, né? Fala assim, cara... Que aí você inclui todo mundo ali. Aí você fala, não dá para ficar no celular aqui, não. Tem um Agora compromisso de abençoar aqui. Agora eu tô com compromisso aqui. Mas é isso. E aí... Bom, aí fiz esse casamento, né? Com a participação dela, porque desde então, todas as minhas cerimônias, ela era o primeiro público para dar o aval e fazer a auditoria daquele texto. Depois, quando ela foi promovida a celebrante, mesma coisa, eu faço, ela lê para mim, a gente apresenta a cerimônia um ao outro, faz ali um... É ritual, assim. Não tem como, escrever assim. o texto, acabar, passar para ele e ele passa para mim e pra gente. Porque é muito importante a gente... Ele, por exemplo, eu também, a gente está muito dentro da história, né? A gente sabe toda a história do casal, a gente conversou com eles separadamente, então a gente ouviu 2 vezes a mesma história, então a gente sabe muito. Se a gente conta, e se eu escrevo tudo e ele não entende, isso significa que os convidados também não vão entender. Então, assim, alguma piada interna, alguma... Não, mas por que isso daqui tá aqui? Não fez sentido. Não fez sentido. Ela dormiu aqui? Como é que foi esse encontro? Por que ele estava ali? Não faz sentido. Então, é importante ver umas coisas pequenas. Esse complemento, né? Isso é uma das coisas, né? Que é importante. Tem outros casos, outras questões. Mas desde o início, para ele, foi necessário essa troca. E eu falei para ele, olha, eu vou te ajudar, só não sei como. E essa era a minha forma de ajudar. Ele ia falando, a gente ia... Mas nas reuniões você sempre ia também? Não. Ela era só uma ouvinte para ter para captar uma se curadoria aquilo ali. estava Tá bom, fazendo sentido. Pô, não entendi isso aqui. Nossa, ficou incrível. Assim, só para dar uma segurança. Na verdade, é insegurança. Mas já teve ocasião de eu ter que mexer no texto. De questionar, falar assim, agora isso daqui não tá legal. Mas não é nem só isso. Na época que ele já estava com alguns casamentos fechados e ainda trabalhava em agência publicitária, ele me passava o texto e às vezes, não tá bom. E ele não tinha tempo para corrigir. Sexta-feira, véspera de casamento, eu na agência, eu falei, toma aí o arquivo. E ela já mexeu. Mexia. E aí, mexia como sugestão. Sugiro mexer assim para ficar assim. Então, assim, já tinha um entrosamento ali. Né? Muito antes. E aí, só voltando... Isso aí em 2014 fiz esse casamento e aí naquele momento de pesquisa para ver o que rolava em cerimônia de casamento, que eu não tinha nenhuma referência, e não ter referência foi muito bom, né? Depois isso se revelou bom, não ter referência, porque a gente pude quebrar vários... Você criou o seu negócio sem nenhum pré-conceito. Assim, isso é legal, isso não é, isso eu quero fazer igual. Pois é, e talvez eu vejo muitos hoje em dia, eu te falei aqui antes, tem um curso de celebrante. Tem celebrante que pergunta assim, mas eu tenho muita dúvida se as alianças vêm antes ou depois dos votos. Eu falei, meu filho, eu faço errado até hoje, em tese. Isso não é uma regra. Isso não é uma regra. A não ser, talvez, na igreja. Na igreja é uma regra. Só que, cronograma. Cara, cria suas regras. Você está diante... Se tem um casal de noivos na sua frente e tem um público ali, isso já é uma cerimônia de casamento. Então, cria suas regras, acredita no que você está fazendo, que ninguém nunca falou assim, caramba, você faz os votos errados. Ele colocou a aliança na hora errada, né? Tipo, a pessoa está envolvida naquela emoção. Pois é, e ficou no nosso roteiro assim básico, que a gente segue ali de eventos, está errado, na tese errado. Só que o que é errado? É errado numa cultura... antiquada, das antigas. E você fazendo uma coisa nova não tem parâmetros, então você faz do seu jeito. Mas, enfim, aí fiz esse casamento e fiquei que nem noivo, assim, encantado com o mundo de casamento. Eu ficava no trabalho... olhando o Instagram de decoração, ficava vendo vídeo de casamento, chorando, as pessoas, pô, o que foi, cara? Você terminou com a vidinha? Eu falei, não. Vidinha! Mas ela tá muito esperta, cara. Já tá. E aí eu, não, cara, tô emocionado aqui com o vídeo aqui que eu tô vendo e tal. Sabe? Eu ficava muito encantado. E aí eu descobri a Ilana,
Casamento Colorido, que é nossa colega, amiga hoje, que eu vi, caramba, essa menina celebra casamento, ela não é juíza, não é pastora, não é nada. Eu comecei o site dela, pra mim, virou tipo a Globo.com. Todos os dias ficava assim, acompanhando Ilana. via a história, era redatora publicitária que nem eu. Falei, caraca. E eu tinha amado fazer cerimônia. Eu falei, será que algum dia algum maluco vai me dar algum trocado pra fazer a melhor coisa do mundo, que é celebrar casamento? Aí foi nessa que depois de um ano tomei coragem, que foi uma coisa assim, pergunto por que eu demorei tanto pra ter coragem. Avisei pros amigos, gente, quero celebrar casamento, quem gostou daquela cerimônia, me indica pros amigos aí. E aí foi esse processo. Aí como publicitário eu criei um nome, criei uma marca, criei uma identidade visual, só não tinha noivo. Isso, na verdade, a gente criou... Assim, você já pensava, mas criou mesmo quando a Fabi e o Rafa apareceram na nossa vida. E aí um casal de amigos indicou para um casal de amigos dele. Que, na verdade, aí foi tipo o primeiro cliente. Primeiro assim, cliente né? oficial. Era aí amigo do amigo, mas era para você estranho. Sim, estranho. E o pagamento? O pagamento foi um convite para festa. O primeiro pagamento. Tá valendo, vamos lá aproveitar, comer, beber. Foi num jantar, assim, falando, falei, pô, eu quero começar, não sei o que. Pô, ele faz uma cerimônia incrível, vocês tinham que fazer com ele. Ah, mas a gente já fechou com um cara lá. Aí eu perguntei, mas você gostou do cara? Ah, é um qualquer um, né? Cerimônia de casamento. Fechamos. É aquela coisa chata, já paguei tudo. Falei, não, mas eu quero começar, eu faço de graça, eu quero estar lá. Poxa, não, mas caramba, a gente vai ficar sem graça. A gente pode convidar pra festa. Porra, vambora. Tá bom, vamos lá. E aí foi. Aí a partir desse cliente, fizemos um nome. Eu falei, queria iniciar, né, abrir um Instagram, que é o novo CNPJ, começar um Instagram a partir dessa data. Aí fizemos uma marca correndo. Assim, correndo não, que ficou bonita, mas... É porque, na verdade, eu sou formada em design. Então, a parte visual gente, é o casamento perfeito uma mesmo. dupla de criação. Casamento de tudo, assim, né? De texto com visual. E aí a gente... Foi rápido. Foi a criação de marca mais rápida da minha vida. Que o cliente sentou do meu lado e eu fazia... Não, assim eu não gosto. Assim pode ser. Assim, eu tava pensando assim. Aí, pá! A gente fez. Então, ele tava do meu lado. Eu fui fazendo o que eu achava que ficava legal. Ele foi dando os pitacos dele. Ele já tinha uma ideia também. Eu trabalhava em agência de design. Então, eu estava acostumado a vender e a defender as maluquices dos designers. Então... Que tem que ter argumento, né? Porque o designer que... faz aquela arte e fica e aí... todo coisa, aí vem alguém ameaçar falar, você tem que Você vê ter aquele argumento. borrão, mas aquele borrão ali é o borrão pensado estrategicamente. Motivo aquele borrão. E não aí, pode mudar. E aí a gente fez o nome, eu já vinha trabalhando, também você perguntou que saber do nome. A origem do nome. Eu fiquei nessa coisa de bem casado... E aí... Bem casado já é uma comum, assim, eu fiquei tentando... Será que existe algum celebrante? Acho que existe. Deve existir. E aí fiquei vendo uma coisa, mas bem casado é doce, vão achar que é uma... Que eu tô abrindo uma loja de doce, assim, né? Bombom, brigadeiro, sei lá. E aí ficou nessa, não sei o quê. Aí não sei onde é que eu ouvi uma palavra bendito. E eu falei, gente, se eu boto o M... fica bendito, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque fica um trocadilho, que eu já gosto, e é perfeito, assim, resume perfeitamente o que a gente quer para a marca, que já mostra ali, esse trocadilho já traz uma descontração, um humor, que sempre foi uma pegada minha, e mostra que diz exatamente, quero uma cerimônia bendita, um casamento bem dito, bem falado, e aí ficou assim, e graças a Deus não tinha ninguém no INPI lá. Acho que vale no Instagram. Acho que vale as palmas. Vale as palmas. A Ira quer agora aqui comandar a mesa também. Vou virar para você. Daqui a pouco eu já vou estar aqui. Já vai estar apertando. Mas foi isso. Aí o nome vago no Instagram e no INPI, mandei brasa. E aí a gente começou em 2015, surgiu o Bendito Casamento. E aí até 2017... E aí foi crescendo assim, naturalmente, ali no boca a boca, foi muito legal, até que 2017 ficou assim, eu trabalhava de agência. Você ainda continuou trabalhando na agência. E aí diretor de planejamento de agência pequena, que você tem que bolar
todo o planejamento estratégico do cliente e tem que fazer a chamada ali do texto da promoção da picanha da churrascaria, sabe? Tem que fazer tudo. E eu chegava às 7 da noite, gente, ó, tem que sair que tem uma reunião com o noivinho, né? Aí a galera virando à noite. Aí eu cheguei no meu limite. E aí... É aquele momento que você tem que escolher, né? Aquele momento que aí a gente fica... Hoje em dia eu olho para trás e falo, cara, gente, muito natural esse movimento. Só que no momento parece que você tá abrindo mão de tudo que você estudou, dos 10 anos de carreira e da suposta estabilidade que é falsa, né? A gente só porque autônomo, se você te demitem, você está desempregado como qualquer outra pessoa, enfim. E aí foi muito legal, que eu, depois de meses para tomar coragem, eu não sabia se eu pegava leve no bendito e tal, ou se divulgava mesmo e tal. E aí foi muito legal que um sinal desses que a vida nos dá, que foi muito importante, foi que eu tava nessa indecisão, faz, não faz, não faz, não faz, e aí tomei coragem. E aí saí da sala do meu chefe, pô, boladão. Falei assim, caraca, o que eu fiz da minha vida? Aí, juro por Deus, isso não é mentira. Meia hora toca o meu telefone, aí não era ele, mas era o cerimonialista do Whindersson, fazer o casamento do Whindersson. Mentira! E aí, tudo bem que hoje em dia acho que já não é tão legal o portfólio. Não, mas tipo, 2017, não, uma pessoa que não estava no mercado, né? Exatamente, não estava nesse mercado dos grandes eventos. Eu comecei a despontar ali do cara, de uma opção descontraída para casamento fora da igreja. Pô, tinha muito casamento em Búzios, né, que tinha a ver com praia, com não sei o quê. Daqui a pouco, aí fui lá para São Miguel dos Milagres fazer o casamento dele. E nisso, juntou, acho que o mercado... Foi entendendo também. Foi entendendo qual era a proposta, que não era só um cara descontraído, que tinha um conteúdo. E aí acho que deu uma alavancada bacana, assim. Aí, a partir de 2018... É porque em fevereiro você fez o casamento do Whindersson, em junho ele foi na Fátima. Em maio eu fui na Fátima, em junho eu fiz o da Isis. Enfim. Tanto que eu fui na Fátima e eu queria muito poder falar que ia fazer o casamento da Isis Valverde, mas não podia. Não, eu lembro. Eu achei que tivesse sido tipo na semana. A minha memória é de ter sido na semana. Às vezes, de repente... Ah, não, porque a Fátima não é gravado, né? Porque não, pode ser aquela coisa de gravou. Tanto que quando eu lembro muito dessa imagem, que eu estava na casa da Isis Valverde, acabei de fazer a entrevista com ela, aí abri meu e-mail aqui, era o e-mail da Fátima, da produção da Fátima. Aí eu falei, meu Deus do céu, vazou que eu tô aqui como? E eu não falei isso pra ninguém. Estão falei rastreando aqui, descobriram. E não tinha nenhuma relação. Na época acharam que eu era global, porque foi muito pouco tempo de intervalo. Mas não, foi coincidência mesmo. Uma produtora da Fátima me viu no casamento, e aí era uma pauta lá. Aí foi muito legal também ir pra Fátima. Sim. E é impressionante. A repercussão que tem, isso. Né? Então, o nosso negócio, ele começa, né? A gente começa, mas às vezes não tem noção da proporção que ele se torna conforme vai aparecendo essas oportunidades. Exatamente. Né? Não tem. Um amigo nosso fez uma gravação do celular dele. Ele atualizava o perfil do Bendito. A cada atualização eram 3, 4 pessoas que estavam aparecendo. Aí o número de seguidores... da Fátima. O número de seguidores, eu não lembro quanto foi. Não, eu ganhei uns 2.000 nesse dia. Ele atualizava, vinha mais 3, mais 4, mais 2. Era assim... Era interessantíssimo. E é importante, né? Você que tem uma visão de publicitária, de marketing... entender que essa visibilidade não é por orgulho, não é para ostentar nada, é porque te ajuda a se posicionar, né? Sim, sim. É uma coisa que tá... É o antigo intervalo da TV, hoje em dia é o Instagram. Então, quando você ganha uma visibilidade dessa... Eu mesmo até tinha receio. Antigamente, eu achava... Por exemplo, o Whindersson, quando o cerimonialista falou assim... Você faria permuta? Aí eu... Não, gente, isso é uma Defina falta... a permuta. Eu falei assim, isso é uma falta de respeito com o meu trabalho, né? Eu não conhecia muito o Whindersson, confesso que não navegava muito nessa coisa de internet. Eu falei, mas qual seria a permuta? Ele vai me divulgar nos stories? Aí o cara falou, não, aí você vai ficar devendo 45 mil reais pra ele, porque um story era 50 mil. Eu falei, qual é a minha permuta?
você falar que fez. Aí eu, meu Deus, nossa, que afronta. Aí eu falei, vou pensar. Aí joguei no Google, pô, vi que o cara era o Neymar do Instagram, do YouTube. Aí eu liguei, não, cara, eu vou, pelo amor de Deus, claro que eu topo essa permuta. E, cara, de Se fato... for um diferencial, eu ainda pago a minha passagem para Milagre, se você quiser. Aí o Qualquer cara... coisa, até eu fico com a dívida de 45 mil. Aí ele, não, isso aí, custo de viagem, não. Tá. Aí, beleza. E aí, realmente, que você... Porque aí ele pagou a viagem toda. Claro, e você só falou que fez. E aí, de fato... Foi ótimo. Não, mudou, fato, virou a chave. Estamos até hoje falando disso, né? E realmente, eu antigamente achava meio... coisa de artista, fazer coisa de artista, esses caras aí, não sei o que. E, cara, realmente... É muito... É uma divulgação e uma prova social muito importante, assim. Realmente as pessoas enxergam, veem valor, né? Veem como uma chancela ali você está fazendo. Então, não perdi esse preconceito, assim. E, na verdade, uma coisa que eu sempre falo também, que as pessoas perguntam, nossa, mas como é que fazer casamento de artista? É igual de fazer de qualquer pessoa. As pessoas são duas pessoas apaixonadas que querem celebrar aquele amor. Então, cai mas aquela... tranquilo mesmo? Ou você acha que dá um friozinho na barriga, assim, de tipo... Sei lá, você... Não, da Isis eu tremi na base. Porque o da Isis tá vendo? porque o da Isis Valverde, você... Pô, quando ela apontou ali na reta, aí você vê ela vendo, eu falei, caraca. É como se fosse... Porque pra você é uma emoção diferente, assim, de você não se imaginar chegar nesse lugar e você tá ali. Pois é porque quando a gente conversa, assim, eu falo com ela assim, ela foi uma noiva muito maneira de se abrir, de falar, tipo, molecona, contando os detalhes das histórias, que a gente vai fundo nos detalhes e ela ficou muito à vontade. Isso me surpreendeu. Eu achei que ela ia ter mais dedos de contar. E aí eu tava muito tranquilo, assim, o texto ficou muito maneiro. Agora, quando ela apontou na reta, você olha, putz, é a Isis Valverde que tá vindo. Aí você olha Regina Casé, Paulo Gustavo, assim, cara, comunicadores sinistros vão estar ali te julgando. Ainda só que o cerimonial era Roberto Cohen também. Era o Cohen, Acho que foi o meu primeiro com ele, talvez. Era aquele momento, assim, de tipo, cheguei aonde eu nunca imaginei chegar, talvez, né? E aí nessa caminhada dela que deu aquela tremida na base maior do que a maioria das vezes. Só que é impressionante, cara. Quando eu falo, boa tarde, sejam bem-vindos. Cara, aí tá surfando, assim. É muito, exatamente muito gostoso. Isso. Eu ainda sou novata, né? Não tenho 200 de casamento. Mas falar o primeiro boa tarde, você tá ali nervosa. Eu tô nervosa, a coxa treme, assim. Quando a noiva chega, e aí os dois ficam na minha frente, eu falando... E aí, boa tarde. É uma tranquilidade. Já é como se eu tivesse ali. Como se eu estivesse mergulhando num mar quentinho, assim, sabe? E fica confortável. E aí você lê o texto, como que é? Alguma coisa você decora? Não, o texto é muito treinado, mas ele a gente não consegue decorar não, né? Tipo, um casamento por semana, ou às vezes 2. Então o texto é bem... E a gente tenta trabalhar muito para ele ser um texto... Não ser uma literatura, né? Ser um discurso falado. A gente bota muito caco. Ele não é, eu brinco que ele não é um texto para você publicar no jornal, porque ele tem muito erro de português. Só que é o erro nosso. É o que vai te dar brecha para você também. Que dá um sabor, que dá uma bossa ali. Então, e a gente treina muito, faz marcações de entonação, de velocidade. Legal. Só que ele tá 100% ali na nossa frente. Porque é um texto 100% personalizado, né? Então, contando a história daquele casal que é única. Você não consegue trocar o nome dos casais e aproveitar o texto na semana seguinte. Ao contrário do padre. Que é sempre o mesmo script, só muda o nome. E isso é realmente... É isso que acontece nas cerimônias, normalmente, né? Cerimônias de igreja. A gente não tem como aproveitar aquele texto ali. Então... Tem que ler. Ele é todo novo. Você não vai... A gente não é ator para decorar em uma semana um texto de ali seus 15, 20 minutos, né? O primeiro texto da cerimônia, na primeira parte, uma parte nossa de 15, 20 minutos. Você não consegue decorar em uma semana
aquilo tudo e você precisa, não quer perder. Ele foi escrito com tanto carinho, né? Com tanta entrega, atenção. A gente pega a história, tem todo um conteúdo ali, pega o material, estuda, relê, lê, pesquisa referências na internet e livros. E aí você quer usar toda essa sua dedicação, né? Você não quer deixar perder. E aí, se você não lê, você acaba... Pode ser que aconteça de você esquecer uma parte que importante. E tem um tempo ideal, assim, de cerimônia, você acha? Eu fazia... Começou intuitivamente, aí depois eu descobri que tem uma coisa que não era só intuição, era verdade, assim, que o TEDx, ele demora 18 minutos, porque é o tempo máximo de atenção que o cérebro você consegue reter no cérebro das pessoas. Por isso que 18 minutos é o tempo limite. A gente fazia um discurso ali inicial de 15 a 20 minutos. Depois que eu soube disso, a gente... Vamos tentar sempre ficar perto do 18. Antes dos 18. Porque a gente é descontraído, a gente trabalha com humor que prende a atenção, facilita ali a trazer aquela emoção toda. A gente estava até passando mais. A gente já estava chegando nos 24 minutos, a gente começava a se empolgar já. A gente já estava... 24? 24. Enfim. Quando a história é muito boa, né? Você vai ali puxando... Tem histórias que tem muito conteúdo. Tem odisseias, né? E aí tem algum caso legal que você acha legal? Tem 1 milhão de casos. Imagina, né? 200 casamentos, tem assim, um que, sei lá, faltou luz, o outro que choveu muito, o outro que o microfone não funcionou. Eu acho que imagino que deve ter muitos imprevistos também. Tem, esses Que imprevistos você tem que saber lidar na hora. Tem muita loucura. Assim. Achei que você estava perguntando histórias de amor muito... Histórias de amor diferentes também. A gente vai vivendo um monte de coisa maluca, né? Muitas boas. Eu tenho uma história emocionante, que foi uma história que eu ainda estava ali em 2016, estava ali entre meus... Foi um dos primeiros 10 casamentos que eu fiz, que foi muito marcante para mim, que me deu muito a noção ali do que eu queria sentir, abrindo mão da minha última carreira e mergulhando de cabeça nessa atividade de celebrante, que foi... A história foi o seguinte... eu ainda trabalhava e tal, não sei o que lá. Segunda-feira toca o meu telefone, uma cerimonialista pedindo para eu fazer um casamento no sábado. Eu falei, olha, não consigo, eu tenho todo um processo de criação, um método de imersão na história do casal. Eu não consigo. Não, mas a noiva só gostou de você. Olha, desculpa, pela qualidade do meu trabalho, não vou poder fazer. Aí desliga o telefone. Aí toca o telefone de novo, é a noiva, desesperada. E aí ela me explicou por que ela estava sem celebrante para o casamento dela àquela altura. É que quem ia celebrar o casamento dela era o tio dela, que também é padrinho e que também é padre. E ela me explicou que o único sonho da vida dela, em termos de casamento, era que esse tio celebrasse o casamento dela. Só que ele tinha sido internado porque estava na UTI por causa de um câncer na língua. E ela falou que ela só gostou de mim e se eu não topasse, ela ia cancelar a festa. Ela botou essa chantagem que responsabilidade, nas minhas costas. Aí eu falei, olha, então tá, vamos nessa. Olha, eu trabalho de 10 às 19 horas. Vamos fazer a reunião hoje. Vamos fazer as reuniões, vamos ver se vocês vão com a minha cara pessoalmente. Depois já vamos para as entrevistas, que são separadas. Sai uma, entra outra, tal. Blá, blá, blá. E aí rolou. Segunda-feira fiz as entrevistas, terça-feira... Não tem entrevista junto com o casal? Não, a gente faz só separado. Só separado. A junto é só a primeira pra gente se conhecer, pra ver se dá match, se não dá match. Pra fechar. Uhum. Aí a gente faz questão que seja junto, que aconteça. E aí depois, quando fecha, a gente faz só uma. Só separado. Eu vi a versão de cada um. E aí fiz. Aí terça-feira comecei a escrever, quinta-feira acabou assim, baixou a cerimônia. E aí foi muito legal. Emocionante, assim, assumir esse papel. Exatamente, foi muito bonito e tal. Consegui achar um conceito para aquela história, assim, foi muito feliz, assim, modéstia à parte, foi bonito mesmo. Aí acabou a cerimônia,
os noivos foram embora, todo mundo foi embora, eu fui ali arrumando minhas coisas no altar. Aí vem vindo uma senhorinha, caminhando devagarzinho, chorando. Eu falei, poxa, toquei o coração dessa senhora. Poxa, a vovó gostou mesmo, mas ela vinha, ela chorava mais e mais. Aí eu, poxa, foi me tocando assim, falei, poxa, as vovós gostam, mas essa aí gostou mesmo. Aí veio, me abraçou, parabéns, meu filho. Você me deu muito orgulho e tenho certeza que você também deu orgulho ao meu filho. Eu falei, poxa, quem é seu filho? Era o padre que estaria celebrando aquele dia que estava no hospital. Aí, aí eu comecei a chorar também. Aí eu saí de lá muito tocado. Eu falei, poxa, eu acho que é isso aí. É esse tipo de emoção que eu quero viver no meu trabalho, assim. Porque porque não é só trabalho, né? A gente vive o sonho das pessoas também, né? A gente é muito parte ali daquele momento, assim. A realização deles é a nossa realização também. Total. E aí, hoje em dia, é muito comum, né? Você faz, às vezes, 2 cerimônias no mesmo dia? Não? A gente foge. Até... Sem ser, assim, uma para cada um. Uma para cada um. Uma para cada um, claro. Mas não vocês estando em 2 lugares. Eu tenho muito medo de horário. Tem casamento que atrasa muito. E, obviamente, por contrato, talvez eu pudesse, olha, não cumpriu o horário, vou embora, tchau. Mas eu não tenho coragem. A gente não consegue. Não é assim que funciona. Só uma vez ano passado, quer dizer, ano passado, o ano que não aconteceu, né? Ano 2019. 2019 que eu topei, porque um casal fez muita questão, implorou. Eu cheguei a contratar um mototáxi para me... eu fui de carro, tinha uma gordura de 4 horas entre um evento e outro, mas caso estivesse trânsito, eu subiria na moto. Então, fomos... Você esqueceu de falar que era em Guaratiba. Era em Guaratiba. Não, Mangaratiba. Mangaratiba. E Angra. Eu tô achando que era ali Guaratiba, Lago Buriti. Não, é Mangaratiba. Mangaratiba, Alto da Boa Vista. Então era 4 da tarde, 4 da tarde, 8h30, assim. Com emoção. Foi com emoção. E aí, eu já sou um cara que sofro de insônia, que, poxa, já sou ansioso. É mesmo. Aí eu topei e depois eu falei, olha, realmente não dá pra mim, assim. Eu prefiro me dedicar àquele casamento, não ter chance de dar zebra, porque se for, sei lá, se for no Galeria Jardim, no Lago Buriti, em horários diferentes, um de manhã, outro tarde... Você estando próximo, dá para conciliar, né? Mas essa emoção... Estando no Rio é possível, agora pegar viagem é sempre complicado. Pois é, aí a gente evita ao máximo. E aí você decidiu, né, não fazer mais 2 por dia, mas atualmente você tem casamento todo final de semana, assim, antes da pandemia. Antes de 2019. Agora a gente tem que fazer um exercício ao contrário, de não ter o casamento. No futuro é todo dia. Assim. Eu acho que vocês vão ficar até 2023 aí trabalhando todo final de semana. No 2021, assim, o segundo semestre de 2020 tava uma loucura. De 2021, né? Com os adiamentos, tava assim, 2 casamentos num dia, sexta, sábado, domingo, sendo que um sexta em Búzios, um sábado em Angra, domingo no Rio. E aí, não posso falar, vou bater na madeira para não... Não foi bom de forma nenhuma, mas essa segunda onda de remarcação, de adiamentos, apesar de, obviamente, ser um buraco, mais um rombo no orçamento, eu até falo com ela, olha, eu acho que evitou um burnout aí, porque no segundo semestre eu poderia pifar, assim, eu tava com medo. Que tava muita pressão. Tava muita coisa, assim. Agora espaçou de novo. E ao mesmo tempo, às vezes, chegavam uns pedidos malucos. Eu quero uma quinta. Que ele aí pensava assim, vou pegar. Porque a gente tá desestabilizado financeiramente. E emocionalmente. Vamos trabalhar quando? Amanhã? Aí ele queria. Eu falei, Bruno, olha a sua agenda. Você vai pifar, cara. Até porque, principalmente, assim, deixando claro pra todo mundo, as pessoas pensam que a gente trabalha no sábado. Só que não, gente. Sábado. A nossa vida é assim a semana inteira. O WhatsApp não para, o Instagram não para, os orçamentos e as reunião e o nosso caso, o desenvolvimento do texto, é todo durante a semana. A gente trabalha em horário comercial, assim, e
o horário não comercial são as reuniões. Então, porque geralmente os noivos trabalham, a gente pode se reunir depois das 7, das 8 da noite. Então a gente trabalha, de fato, muito. É porque a gente gosta tanto que não sente aquela pressão e tal. Mas não trabalha só no sábado. Sábado é 20 cereja minutos. do bolo. Nossa, que trabalho legal de vocês, né? Você chega lá, faz a cerimônia e vai embora. Trabalha 20 minutos, né? Não, sábado é o dia que a gente... Pra mim é o dia... Ele ainda fica mais nervoso, ele tem essa coisa de ansiedade, dorme mal. Pra mim, sábado é o dia da diversão. É o dia que eu gosto, assim. A parte mais legal. Eu também curto. Eu curto adrenalina. A preparação, assim, já tá, no caso do buffet, né, mais rodando assim, no automático, né, os processos todos. Mas o sábado é o dia da hora da verdade. Você vê assim, acontecer. tem que estar tudo certo, né? Aí Você tá com mais pessoas. Cedo, fala com o cerimonial, testa o som. Você aproveitar aquele momento também, porque é a hora que vai acontecer. Toda essa preparação vai ser executada, né? E aí acho legal só... a gente tá falando da nossa linha do tempo e intercalando com outros papos, mas acho legal falar da sua subida ao altar. Ao palco, ao altar ainda não. É verdade. Ainda não. A gente... Vai ficar linda de noiva. Tomara. A gente... Bom, o Bruno começou a ficar famosinho no mercado. Começou a ter que negar a data para as pessoas. Isso deixava ele muito triste. Se ele, poxa, a gente vivia falando disso. Poxa, hoje eu vi uma noiva super apaixonada, queria super o bendito, mas eu não tenho mais a data. E ele ficava mal com isso. E do outro lado, tinha algumas pessoas sugeriram, por que você não faz uma equipe? Por que você não aumenta? Bota um redator, treina alguém. Não, e também treina alguém, tipo, talvez assim, em caso de emergência, como que seria, né? Tipo... Não, já aconteceu dele passar mal numa sexta-feira. Ele tinha um casamento no sábado e eu fiquei treinando o texto. Ele passando mal lá e eu treinando o texto. Ainda bem que o texto já estava pronto. Eu treinando o texto, porque vai que eu preciso, né? Mas enfim, aí ele... Todo mundo, assim, muitas pessoas falavam, por que você não faz uma equipe? E a gente debatia isso e o Bruno sempre falou muito. Cara, bendito é artesanato. Bendito é coração. Bendito é entrega. Como é que eu vou ensinar para as pessoas assim, eu não tenho como entrevistar todo mundo e passar para a pessoa escrever e a pessoa ler. Não tenho como passar a entrevista para a pessoa. Não tem como ensinar a pessoa a entrevistar do jeito que eu quero. Em nenhum processo cabia uma equipe, né? É muito difícil. Nem na entrevista, nem na produção do texto, nem no palco. Se eu deixo correr solto, você faz a entrevista como você quer, mas só me mostra o texto. Aí eu tenho que ficar vendo 5 textos por semana, mais o meu texto. E ao mesmo tempo você não ia estar dentro da emoção do casal. De repente você ia aprovar um texto como você aprovaria um texto assim, publicitário sem estar inserido naquela história. Você não consegue botar... não é que não consiga, seria muito difícil, muita dedicação botar uma identidade do bendito para poder vender aquele texto como bendito, né? A gente tem uma identidade, eu e Bruno a gente escreve parecido. Acho que eu só sei escrever porque eu ouvi 100 cerimônias dele antes, né? Mas a gente tem essa mesma linguagem. Eu não falo de uma forma poética e ele fala de uma forma descontraída. A gente tem uma identidade ali. E nessa conversa, ele falando, mas, cara, o bendito é coração, o bendito é muito... Eu entrego muito ali. Eu não confio o bendito na mão de ninguém. Sei lá, eu confio em você só. Quando ele falou confio em você só, os dois se olharam. Tá resolvido. Pronto, vamos... Passei a bola, agora é com você. Não foi bem assim também. Mas jogou a sementinha. Plantou ali, né? Plantou. E aí ficou aquela coisa meio carioca. Vamos marcar de você me fazer um texto? E vamos marcar. E nunca acontece. Eu tinha meu trabalho. Como é que eu vou ter um tempo livre para fazer um texto? Eu tinha que entrevistar um casal de amigos, sei lá, alguma coisa para passar para ele. Então eu nunca tinha feito, né? Colocado em prática. Até que um dia, uma quarta-feira, 11 horas da noite, ele recebe um WhatsApp
de uma noiva desesperada, falando, Bruno, olha, você não me conhece, mas eu sei que só você pode me ajudar. Meu casamento vai ser no outro sábado, sem ser nesse, o outro. A minha celebrante não vai poder participar, ela está grávida com descolamento de placenta. E perdi minha celebrante. Acredito que você não tenha data, mas eu acho que é você que vai me ajudar, você que vai me salvar. Ele entrou como diferencial também no mercado e salvador da pátria. Nesse momento, ele até sentiu a pressão. Engraçado, né? Que como que você virou a referência de tipo assim... eu sei que você talvez não possa fazer, mas como você é a referência, você vai me dar indicações. Isso é muito legal. Né? Acho que a forma de se comunicar no próprio Instagram, acho que traz uma intimidade. Às vezes até assusta como as pessoas se sentem íntimas, assim. Eu não sei nem como é que ela conseguiu seu telefone. Tinha no Instagram, né? E aí, tinha no site. Enfim, as pessoas se sentem... próximas e falam, cara, eu sei que posso confiar que você vai me ajudar. E eu, caraca... Pra ela, você já era muito presente, assim, na vida dela, e pra você foi uma noiva, assim, caiu de paraquedas. Exato. Né? E aí, eu sou designer e já trabalhava com casamento antes dele começar a trabalhar, fazia convite, né? E aí, ele olhou pra mim e falou assim, Vidinha, você topa ajudar uma noiva? Aí eu achei que fosse alguma... Eu topo, o que é? Ela precisa de uma celebrante. E aí... na quarta noite. Isso era uma quarta noite. O casamento era no sábado sem... 10 dias, assim. Só que assim, eu sou medrosa. Mas assim, eu vi como um sinal do universo me empurrando, assim, me jogando. Assim, pra você dizer sim. Igual o sinal que ele recebeu lá no dia. Porque sim, a gente tem que entender os sinais. A gente a todo momento a gente é testado nas nossas decisões. A gente não segue, aquele tempo passa e você perde a oportunidade. A gente perde umas oportunidades porque a gente não consegue decifrar esses sinais, assim. Eu também concordo. E numa fração de segundo, sabe quando você pensa 1 milhão de coisas? Eu pensei, cara, se não for isso, não vai ser nunca, porque eu nunca vou ter um tempo pra fazer pro Bruno aprovar o texto. Eu topo. Aí o próprio Bruno ficou, sério? Rápido, decidiu rápido. Sério? E ele ficou feliz, porque você achava que ia tremer na base, né? Não, porque eu achava que você ia tremer na base, e aí depois eu me lembrei que eu ia passar a semana fora. Ia ser o casamento de Aruba, né? Ia ser o casamento de Aruba, e eu voltava, o casamento de Aruba era quinta, sexta-feira eu voltava, porque sábado eu tinha um casamento no Rio. Então eu não ia poder estar assim, vamos. Nem ajudando ali na preparação do texto no dia, nada disso você ia estar presente. Eu voltei. Delegar de verdade. Eu vim ouvindo o texto dela no avião, na sexta-feira. Todos os obstáculos estavam ali. Eu não tinha o Bruno, eu tinha pouquíssimo tempo para fazer meu primeiro texto. O casamento não era no Rio de Janeiro. E para piorar, caiu uma chuva do cacete. Muita chuva, no dia. Muita chuva. Então, toda aquela tensão, o casamento era numa fazenda, toda aquela tensão pairou no ar, né? Aí não tinha sinal no lugar também. Então, foi uma confusão meio gostosa. Mas eu fiquei nervosa. E a condição do Bruno foi o seguinte, olha, não vamos postar nada. Até eu falei, cara, a gente não posta nada agora, não. Vamos ver se as coisas dão certo, vamos ver se dá tudo certo, se os noivos gostam. E o Bruno falou, cara, a única condição que eu te dou para continuar sendo bendito é você amar. Você tem que amar. Se você não amar, não rola. Porque você precisa estar bem no dia. Você precisa amar o que você está fazendo. É uma dedicação, é um dia muito importante, é uma dedicação muito total ali, para aquele momento. Não tem cólica, não tem enxaqueca, não tem mau humor, não tem tristeza, você tem que estar muito bem. Aquele momento tem que ser muito prazeroso para você. Se você não gostar, a gente não divulga o que você fez. Falei, fechado. Obviamente a noiva sabia que era meu primeiro casamento. Ela sabia que era cobaia. Ela sabia que era cobaia. Ainda mais porque ela pediu ali, né? Para você salvar ela. Então, mas ela confiou muito, foi legal. Exigente. E foi um salvamento duplo, né? A gente salvou ela e ela salvou a gente. Não, salvou essa história, né? Essa virada, né? De repente, né?
de marcar o momento, né, dessa transição de como casal, vocês também começarem a trabalhar juntos. Sim, e foi também bem próximo de quando a gente se mudou para morar junto, que a gente se mudou em fevereiro e o casamento aconteceu em maio. Então foi bem próximo e assim, foi realmente uma virada de chave, porque eu comecei a sentir tudo que ele sentia, né? Entender mais ele, a tensão do dia, a tensão da semana. Por que ele não dorme? Por que ele, às vezes, está jantando e está falando daquele casal e, na verdade, você queria falar de outra coisa. Você começou a falar do mesmo assunto. O Bendito, assim, nunca me incomodou muito. Eu sempre vivi... Eu tenho um post meu, inclusive, antigo, no Facebook, que eu falo que o Bendito é o nosso filho e que ele é a mãe e eu sou o pai, né? Na época. Ah, que bonitinho. Que o Bendito precisa mais dele, né? Ele amamenta... É todo mais dependente dele nesse início, mas que eu gosto de ver crescer, participo, tô sempre ali do lado, trabalhando junto. Então eu sempre fui muito, muito... Quando eu falava do Bendito, eu já falava gente antes de eu ser celebrante, de eu entrar pro altar. Então, assim, apesar de eu estar sempre muito próximo, foi uma virada, assim, foi um momento diferente de entrega minha também, né? Eu já era super entregue, mas tomei pra mim esse sentimento. Eu adoro ficar nas reuniões. E pra você, assim, você se imagina hoje em dia fazendo outra coisa? Como que seria a sua vida, assim, como redator publicitário hoje em dia? Muito difícil, cara. Porque nessa pandemia, né, a gente cogitou... Eu até peguei uns freelazinhos de publicidade, mas é impressionante como eu odeio quando chega o e-mail do cara que me dá um troco. Pô, é legal fazer uns freelas pra ajudar e tal. Nossa, mas eu... Espero que ele não veja esse vídeo, mas... Ai, meu Deus. Se você estiver assistindo esse vídeo, deixa nos seus comentários. Andrezão, pô... Não é nada pessoal, tá? Tem uns freelazinhos, assim, que brotam de vez em quando, que ajudam, né? Ainda mais nessa fase, meio que sem trabalho, meio que sem perspectiva, que agora tá melhorando, graças a Deus. E aí, caraca, é impressionante como redator, tipo, eu amo muito... Um trabalho muito mecânico. Agora, esse último casamento de sábado, saí de lá com a noiva veio, tipo, eu era o único fornecedor de fora de Goiás lá. E aí a noiva vindo me agradecer, falando assim, nossa, eu sonhava muito com você antes de ficar noiva, não sei o que lá, tô até emocionado, não sei o que lá. Aí ela chorando, agradecendo por eu estar ali, eu falei, pô, eu que tenho que agradecer, cara, porque é uma confiança enorme que você deposita em mim e eu passei um ano que a gente se questionou de tudo, né? De falar assim, cara, será que eu fiz a coisa certa? Será que... Pô, claro que ninguém imagina, mas você vê que de uma hora para outra o mercado de eventos para. Saiu o chão, né? Porque se você trabalha com aquilo não está acontecendo. Você passa a ganhar R$0 durante um ano. Isso é uma loucura, é bizarro. Ninguém está se preparado para isso. E aí, nessa retomada, a gente vai lembrando por que a gente insiste, por que a gente está aqui. Então, ver essa satisfação dos noivos, ver a alegria dos convidados, curtindo aquela cerimônia, rindo, se emocionando. Pô, e aí a gente lembra e por que tá aqui, por que é maravilhoso e por que eu não me vejo voltando a ser publicitário. Para celebrar o amor, né, gente? Exato. E o amor lindo de vocês também. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Como que as pessoas fazem para achar vocês no Instagram? @Bendito Casamento, mas é BEM, Bendito Casamento. No Instagram, o que mais que a gente tem? Tem no YouTube também. Tem YouTube? Tem YouTube, mas a gente posta de mês em mês. Vai no Instagram. Centraliza tudo no Instagram. Linktree tem o nosso telefone. Tem site, benditocasamento.com.br. O site não divulga que ele ainda não está atualizado. Ainda está antigo, mas é bonitinho. Ainda falta celebrante nova da equipe. Só tá 2 anos na equipe e a gente não atualizou o site. Não, mas não é mole não, que a gente, naquela rotina de agenda, a gente não conseguia, e aí agora também... Não, já tá todo montado, tô devendo foto
Para a empresa é difícil, cara, porque a gente fica muito envolvido assim no que a gente ama, tipo assim, site é importante e tal, mas não é aquela do seu negócio. E nessa pandemia a gente até ajustou várias burocracias que estavam atrasadas, assim, coisa de financeiro, administrativo, contratos que antes era uma porcaria, hoje em dia a gente tem um baita contrato que a gente contratou advogado para fazer. Fizemos o curso nessa pandemia, bendito percurso, né? O curso do Celebrante foi muito legal também. Então, assim, conseguimos produzir nessa fase momento tão dura. Virei sócia. Virou noiva. Virei noiva. No lado pessoal virou noiva numa pandemia. É prova de que a convivência foi boa. E teremos DA no nosso casamento, não podemos esquecer. Você já anunciou, estava aqui igual você estava, você podia falar do casamento do Isis Valverde, eu não sabia se eu podia falar do seu. Pode. Não fizemos a degustação ainda, né? Ainda tem a melhor parte. Será que eles vão gostar? Mas isso que é bom de trabalhar no mercado, que a gente não precisa nem fazer aquelas a gente fez 3 VTs, né, para decidir lugar, e aí a gente saiu assim, gente, tem casal que faz essas visitas técnicas, aí depois se reúne com 4, 5 fotógrafos. 3 cerimoniais, 3 buffets, 3 bolos, 3 doces, 3 DJs, 3 celebrantes. Loucura. Cara, tem gente que chega na gente, bate e vai ver com outro, que vai ver com outro. Aí é muita disposição. Assim, graças a Deus a gente cortou vários caminhos, assim, a gente foi nos certos. Óbvio, temos muitos colegas maravilhosos. A gente cortou caminho porque a gente conhece muita gente. Já está inserido, você já vai ali mais certeiro. Né? Aliás, queria fazer um OBS aqui. O terceiro casamento que o Bruno fez, como bendito, foi da Carol e do André. Ah, sim. Uma casa no Joá. Falei contigo, né? Exatamente. E eu não era nada. Comigo? Naquele dia, Carolina e André, em março de 2016, naquele dia tinha muita comida boa. Muita comida Você estava na festa? Eu estava na festa. Eles ganharam ela era nossa amiga. O pagamento era o convite da festa também? Não. Era amiga da faculdade. Pior que essa amiga também foi o convite para a festa, porque era uma amiga de faculdade. E aí, já que a gente falou de sinais da vida, esse também é um belo sinal. Esse é um belo sinal. Eu fiz o meu primeiro casamento como bendito e eu falei, agora eu vou começar meu Instagram, vou botar lá a marquinha bonitinha que a gente tinha feito, o nome, vou lançar, vou avisar pros amigos, divulgar e tal. Aí eu acordo o dia seguinte, abro o Facebook, tá essa minha amiga Carol, Bruno, uma mensagem para você, era uma arte bonitinha. Você nasceu para espalhar alegria, celebrar o amor, não sei o que lá. Aceita fazer o meu casamento? E ela mora no México, ela não estava acompanhando. Quase um pedido de casamento, né? E aí ela não sabia ela fez disso. uma declaração de amor e de propósito de vida. Eu falei, Carol, você tá de sacanagem, né? Você sabe que eu comecei ontem a celebrar profissionalmente. Ela, não, sério? Eu falei, sério, pô. Eu falei, caramba, sinal. Eu falei, mais um casamento de graça que eu vou fazer. Aí, mas era buffet da DA, valeu a pena, né? A gente ficou tão encantado com a comida que a gente foi perguntar qual que era o buffet. Não, e a gente nem projetava. Não prestava atenção nisso. E nem não, comida é sempre boa, né? Tá ali com salgadinho, fritura. Eu lembro muito de falar contigo, você não vai lembrar. Quando eu sou convidado em festas de amigos, eu me solto um pouquinho. E eu lembro, era março, eu lembro de estar completamente ensopado de suor. E, gente, como que eu não lembro disso? E falar contigo e falar assim, olha, você me desculpa meu estado. É que eu falei, eu devo ter dado meu cartão para você, falar, tô começando na carreira de celebrante aqui de casamento e tal. Desculpa meu estado aqui, mas é que eu queria te falar que, seu buffet é maravilhoso e eu lembro, assim, uma coisa que me surpreendia, que as coisas eram fritas na hora. Eu ainda estava começando, eu não estava acostumado a ver bons buffets, né? E aí eu falava, cara, que é tudo crocante, é frito na hora. Eu tô acostumado com aquelas coxinhas moles e tal. Murcho, assim, tipo... E aí eu foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. A primeira mordida. Celebração do amor com a DA. É engraçado, eu nem tinha pensado nesse ciclo que se renova agora com vocês participando do nosso casamento. Ai, que bom, que bom. E agora ter vocês aqui também no Gastromonix também para contar
toda essa história linda. Adorei. Muito Valeu. obrigada. A gente também. Obrigado. Sigam a gente aqui no Instagram, no YouTube. Bendito Casamento Bendito também. Casamento. Tá bom? Beijo. Valeu, beijo. Beijo.